meus filhos de Deus, bom ou não? Meu nome é Letícia Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreva, compartilhe com a galera e deixa muito like, que isso me ajuda muito na divulgação. Bom, o canal tem novidade. Que rufem os tambores. Gente, seguinte, agora a gente vai ter o vlog aqui, um atleta em construção. Como vocês sabem, eu comecei aí há menos de um ano, é bem pouco tempo, então eu quero compartilhar com vocês todo o ensinamento que eu tenho, e o intuito do canal é exatamente isso, compartilhar toda a felicidade, todo o choro, até porque vocês estão comigo aqui sempre, então nada mais justo do que trazer muita coisa boa pra vocês. Hoje a gente vai conversar aí com a psicóloga esportiva, a Daiane, que atendeu o nosso convite, e vou tirar todas as dúvidas, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento, deixem aí nos comentários que depois eu vou estar respondendo todos vocês. Então bora lá que o assunto é grande. Bom, galera, cheguei aqui com a Daiane, a nossa psicóloga esportiva. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, viu, de coração. Você vai ajudar muitos ciclistas aí. E a gente tem uma grande questão. Qual a importância do psicólogo esportivo na vida dos atletas? Eu que agradeço pelo convite, será uma honra. A psicologia, no esporte, ela é tanto para amadores quanto para os atletas profissionais, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Será que eu vou começar agora? Eu preciso procurar? Sim, precisa. Por quê? Quais são as diferenças? As diferenças são as corridas importantes, né? O amador vai começar com uma corrida um pouco mais singela, enquanto o atleta profissional está numa corrida muito importante. Só que pressão vai ser a mesma. Por quê? Porque nós seres humanos temos muita cobrança. Os atletas, mais ainda. Por quê? Porque eles querem chegar ainda mais, ou seja, querem superar sempre todas as suas expectativas. Se hoje eu conseguir um recorde, amanhã eu quero mais ainda. Então, o que acontece? Com tudo isso, gera um estresse e automaticamente uma ansiedade. O que a gente pode falar sobre essa ansiedade? O medo do novo. Será que realmente eu vou conseguir? Será que eu vou lidar com isso? Como que vai ser? E aí, nós psicólogos estamos preparados para isso, para poder auxiliar o atleta antes dessas provas tão importantes. Claro que a preparação é muito importante, porém, a conversa, a escuta, o entender, a gente precisa entender que o atleta, ele não tem só uma vida profissional, mas ele também tem uma vida pessoal, que também é muito importante ser compartilhada. Mas as principais coisas é ajudar ele no momento mais importante. Como reagir e lidar com toda essa pressão que ele vai sofrer no dia da prova. E entrando na parte da ansiedade, às vezes uma pista com uma altimetria muito alta, uma subida muito inclinada, uma descida muito técnica, onde tenha chuva, tenha lama, tenha rampas para você saltar, rock garden para você passar, tenha muitas pedras, isso também pode afetar tanto o profissional quanto o amador em questão da ansiedade. E como que a gente faz para manter o controle, não se manter ansioso, quais os sintomas da ansiedade, como que a gente faz para perceber e conhecer os seus pontos? Para começar, a ansiedade, a gente precisa entender o que é ansiedade, Então a gente fica, eu sou ansioso, tá? Mas você sabe o que é isso? A ansiedade nada mais é do que medo do novo. Ou seja, eu tenho medo de algo que eu nunca presenciei. Tá, mas às vezes eu já presenciei, Daiane, mas eu ainda continuo ansiosa, ok. Só que você presenciou numa segunda-feira, você vai presenciar numa quinta-feira. São dias diferentes, às vezes lugares diferentes, ou você está com uma perspectiva diferente. Então tudo isso importa. Quais são os sintomas mais comuns que nós podemos apresentar de ansiedade? O taquicardia, que nada mais é do que a nossa falta de ar. Está dessa maneira ofegante, e que isso pode acontecer em uma crise de ansiedade, e às vezes a gente pode não ter realmente nenhum motivo, mas pode ter gatilho que a gente ainda não sabe qual é. Tem a sudorese, que está muito relacionada aos suores, mesmo quando não está calor, e também os problemas abdominais, dor de barriga, parece que eu comi alguma coisa que não me fez bem, que é a tal da queimação, isso também está muito ligado. E a gente precisa o quê? Identificar tudo isso. Isso é muito importante. Quais são os meus sintomas? Tá, já sei. Então eu sei que eu estou tendo uma crise de ansiedade ou eu estou ansiosa. Tá, mas por que eu estou ansiosa? Tem algum gatilho aí? Exemplo, vou participar de uma corrida hoje
e a minha namorada vai me ver pela primeira vez. É um gatilho, por quê? Porque eu não quero decepcioná-la. Só que ao eu não querer decepcioná-la, eu estou me cobrando ainda mais do que eu deveria. Ou seja, isso vai me gerar uma ansiedade, e que com a ansiedade a gente tem perda de concentração. E às vezes nós podemos até ter a perda do equilíbrio, enquanto nós estamos participando de uma prova. Então o que a gente precisa fazer para a gente ter uma prova muito mais tranquila? Primeiramente, devemos trabalhar a respiração, que é a chamada de respiração diafragmática, todo mundo conhece. Eu vou até ensinar vocês, né, porque é algo muito importante que a gente pode perceber e até praticar. A gente coloca uma mão bem assim, ó, abaixo do nosso pescoço, em cima do nosso peito, e a gente coloca a outra mão na barriga. A gente percebe que quando a gente puxa o nosso ar, ó, mexe a nossa barriga. E quando a gente solta, mexe a nossa barriga. Porém, aqui no nosso peito, não. Daiane, como que é a nossa respiração quando nós estamos tendo uma crise de ansiedade? Coloca a mesma mão aqui no peito e a outra mão na barriga. Você percebe que você vai estar com a respiração mais ofegante. Olha, você vai ver que a barriga não mexe, mas que a mão aqui do peito mexe. Alguém consegue fazer um exercício físico tendo esse taquicardia? Não, é impossível. Por quê? Porque está faltando oxigênio no cérebro, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar, e tudo isso atrapalha. Porém, quando você consegue fazer uma respiração adequada, onde sobe o oxigênio no nosso cérebro, a gente consegue pensar, consegue analisar tudo que a gente vai fazer, traz o quê? Relaxamento. E o relaxamento, ele fala, o que acontece? É como se o nosso corpo estivesse dizendo para a nossa mente o seguinte: tá tudo bem, vai dar certo, você consegue. Uma das estratégias que eu utilizo também, estou ali, vou fazer uma prova, estou muito ansioso, o que eu posso fazer? Pega uma garrafinha de água, todos os atletas estão acostumados, e vai bebendo essa água bem devagar, bem devagar, bem devagar. O que acontece? Aquela questão de estar baforando, de por dentro estar como se tivesse um turbilhão, vai fazendo com que, conforme a água for entrando, ela vai se acalmando. E aí, por quê? Porque nós precisamos beber água devagar, para que a gente não passe mal. E até a gente terminar de tomar aquela garrafa de água inteira, o nosso corpo ele já está em um estado de relaxamento. Ou seja, nós já estamos preparados para poder pensar qual vai ser a nossa estratégia para poder fazer uma boa corrida. Então, se a gente sai para uma corrida e começa a ter uma crise de ansiedade, mesmo em cima da bicicleta, é manter a respiração, e respirando bem devagar, que assim a gente consegue terminar a corrida e ter uma performance bem melhor, né? Sim, a gente pode fazer isso, mas também a gente pode, eu trabalho muito com palavras de afirmação. O que a gente pode fazer? Até antes de começar a prova, tem pessoas que são muito inseguras, né, sobre si, e às vezes precisam de algo que te fortaleça. A gente pode usar, como vai ser uma corrida, a gente pode usar na mão ou no braço, algo que seja visível, né? Vamos pensar, a gente sempre pensa, eu sempre converso com o paciente para ele pensar em uma frase e que motiva ele. Pode ser, você é muito especial, eu confio em você, você fez um bom treino, você está pronto. Cada um vai escolher a sua frase. Por quê? Estou lá na corrida, mas do nada eu me desmotivei. O que eu faço? Eu me concentro no que eu escrevi. Por quê? Porque o meu cérebro já entendeu que aquela frase é o que me dá o up, é onde eu fico super animado e acredito em mim. Então, assim, se a gente for pensar, qual é o ponto mais importante? É você acreditar e confiar em você. E sempre pense, você fez um bom trabalho, você fez uma boa preparação, você está aqui. Temos que tentar, porque se a gente não tentar, a gente não chega em lugar nenhum. Mas acredite em você e esqueça tudo que está ao seu redor. O foco na corrida é você. Exatamente, o foco na corrida é você. E aproveitando aí essas palavras que você disse, tem muita gente que tem uma certa dependência pelo outro na corrida. Vamos supor, nossa, eu vou para a corrida, mas se o meu namorado estiver presente, se o meu pai estiver presente, é o meu ponto de segurança. Eu vou me sentir bem melhor do que se ele não estivesse. É positivo, é negativo, porque a gente não pode contar que essa pessoa vai sempre estar presente ali. Como que a gente lidar com isso?
Em alguns momentos é positivo, mas em outros é negativo. Por quê? Tá, eu escolhi uma pessoa para ser o meu alicerce. Ok, isso é bom? Muito bom, porque você tem uma segurança total. Porém, imagine uma prova que essa pessoa não possa ir. Como vai ser? Você não vai executá-la? Você vai achar que está faltando algo? Porque tem gente que tem tanta dependência que se essa pessoa não estiver, é como se ela estivesse a roda da bicicleta. Então, primeiro, eu sempre trabalho com os meus pacientes o seguinte: seja você a sua própria inspiração. Por quê? Porque a gente não sabe se o outro vai estar disponível a todo momento. Então, eu falo assim, ó, você é o foco, suas pernas é o foco. O mais importante é você pedalar e a sua cabeça está firme. Ou seja, se eu não estiver bem mentalmente, psicologicamente, não adianta eu estar bem fisicamente. Por quê? Porque todo mundo sabe que o que comanda o nosso corpo é a nossa mente. Eu posso ter feito todos os exercícios possíveis, alimentação, uma boa noite de sono, porém estou chocada com algo. Vai dar resultado? Não. Então, assim, quem é a prioridade na sua vida? É você. Você tem que ser dependente somente de você. Eu sempre digo e falo, para um paciente que trabalha com corrida, a sua dependência são suas pernas, porque sem ela você não chega em lugar nenhum. Com toda certeza. E já aproveitando aí esse assunto, o que você me fala de levar familiares para a corrida? Acredito que muitos atletas não levam pai, mãe, esposa ou até mesmo filhos também por essas questões de foco. É importante levar a família? Não é importante? O que você acha? Tudo vai depender do outro, né? Bom, exemplo, para mim, a família é algo muito importante, não consigo fazer nada sem a minha família. Se a pessoa pensa isso, ela deve sim tá levando a família dela, porque é como se tivesse mais um estímulo ali. Mas vamos supor, é porque a minha família, quando eu olho para eles, representa uma fragilidade minha, principalmente os meus filhos, ou se eu perder, eu não quero que a minha família veja isso. Ou seja, eu tenho um pouco de insegurança. Se existe essa insegurança em relação à família, eu aconselho que não leve. Até porque pode te desconcentrar em um momento. Vamos pensar que eu estou ali na corrida e escuto a minha filha gritar: papai, papai! Eu vou sair do foco? Completamente, completamente, porque filhos são coisas que deixam a gente no chão. Então, se a gente for pensar bem razoavelmente, a melhor coisa é não levar. Por quê? Porque você vai estar ali com você mesmo e mais nada. O seu foco, a sua concentração, a sua preparação física, e isso é o que mais importa. Acredito também que a gente precisa rever também muito a questão de como é o relacionamento aí do atleta com a família, né? Se tem uma semana conturbada, no final de semana precisa fazer uma viagem, a corrida já não vai ter aquela performance 100%, porque a cabeça vai estar nos problemas. Então acredito que a gente tem que filtrar bem, não é querendo deixar a família de lado, mas sabendo separar o profissional do pessoal, né? Sim, com certeza. Sábado vou ter uma corrida super importante, porém a minha casa, a minha família é muito turbulenta. Tenho 3 filhos, os meus filhos dormem muito tarde, a minha esposa não trabalha, então eu fico com eles. E daí eles brincam de madrugada e com isso eu não consigo dormir, para que no outro dia eu acorde bem cedo para treinar, fazer a minha preparação. Como eu faço? Não tem como você ficar numa casa assim, né? Se você tem a disponibilidade de estar em um ambiente super calmo, super tranquilo para a sua preparação, perfeito, excelente. Daiane, se eu não tenho? Se você não tem, você deve sentar com a sua família e ter uma conversa muito séria. Olha, essa prova é muito importante para mim. Eu preciso descansar, eu preciso manter o foco, eu não posso estar passando nervoso. Então eu peço que vocês, por favor, me ajudem. Eu preciso da mão de vocês comigo. Aí sim, por quê? Porque o atleta, se ele não dorme bem, ele não rende bem. Se ele não se alimenta bem, ele não tem um bom rendimento. Se o atleta está passando por muitos momentos estressantes, o que acontece? O rendimento dele cai por total. Por quê? Porque o estresse deixa a pessoa com falta de concentração, com falta de foco, com desânimo. E aí, ele não consegue chegar na onde ele precisa, né? Que é a sua meta. Então, isso é muito importante. E Daya, como lidar numa corrida em uma situação de desconforto? A minha corrente quebrou, aconteceu um acidente, eu me atrasei ali no percurso. Como manter a calma? Porque no momento em que você teve um problema,
seus adversários veem a oportunidade perfeita para te ultrapassar e você ali parado, não tem o que fazer nada. Então, como manter ali o coração baixo, a ansiedade tranquila, para você conseguir chegar no final da prova? Primeiro, para que aconteça tudo isso, nós precisamos de uma boa preparação, né? Por isso que a psicologia é tão importante. Porque a gente já começa a trabalhar essas questões, o que pode acontecer, como que nós vamos agir. Uma pessoa normal, numa situação dessa, quebrei minha corrente, aconteceu um acidente, perdi o rendimento e estou muito mais lá atrás, o que ela aconteceria? Ela ficaria apavorada, e quando a gente está apavorado, o que acontece? O nosso rendimento cai e a gente não consegue chegar onde a gente quer. O mais importante é você manter a calma, trabalhar sua respiração novamente. Vocês vão perceber que a respiração ela é aliada, então vocês vão usá-la sempre. Trabalhe a respiração, mantenha o foco, principalmente confiança em si mesmo. Acredite que você consiga. Tá, exemplo, minha corrente quebrou, eu vou ter que parar, né, para arrumar. Naquele momento que eu estou ali parado, o que eu posso fazer? Eu vou usar aquele momento ao meu favor ou eu vou usar aquele momento para me destruir? Então é muito importante essas questões, positiva ou negativa. Será que isso é algo tão ruim? Ou será que eu posso estar vendo em outro ângulo? Quando a gente olha em outro ângulo, quando a gente pega do nosso desastre um momento de oportunidade, a gente vai fazer o quê? Vou trabalhar minha respiração ali, vou lembrar das minhas palavras de afirmações, vou descansar o meu corpo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma boa saída e que se eu conseguir acelerar, eu consigo chegar. Certeza de que eu vou ganhar, eu não tenho. Porém, o mais importante é que eu não desista. O que é muito comum na maior parte das pessoas quebrou minha corrente, aconteceu um acidente, eu não vou nem tentar mais, eu vou parar por aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir. Ou seja, tenha sempre os pensamentos positivos, porque esse pensamento de que eu não vou conseguir, vou parar por aqui, é um pensamento disfuncional, ou seja, você está acreditando em algo que não é verdade sobre você. A gente precisa manter o foco, não dá pra... Porque a partir do momento que a gente já desce da bike com o coração acelerado, com toda aquela pressão de corrida, as pernas incham, a circulação aí, tudo vai mudando. Então a gente tem que parar e realmente é bem importante ter aquela palavra, ter aquela frase que a Dai falou de motivação, de acreditar em você, de que vai dar tudo certo. O importante é a gente chegar na corrida bem, sem nenhum acidente, principalmente, né? Como ela falou, não deu, eu tentei, eu dei o meu máximo, isso vai da gente mesmo. E uma questão também, Daia, como que a gente pode fazer? Tem algum jogo que você orienta? Tem algum exercício para mentalizar? Para a gente sempre estar mantendo o foco ali na corrida? Porque como a gente havia conversado, 5 segundos de distração é o suficiente para você poder perder todo aquele esforço que você fez na corrida. Sim. E querendo voltar a uma questão importante de você ter falado dessa questão do acidente, né? Ou a questão de ter quebrado uma corrente, são fatos que nós não temos como controlar. Então a gente precisa aprender a lidar sim com as frustrações e com essas questões. Por quê? Porque nós vamos estar propensos a acontecer qualquer coisa e nós não temos o controle da situação. Por isso que é tão importante. Voltando à sua pergunta do foco, né? Porque 5 minutos de distração tira a gente do foco? Sim, com certeza. Como que nós ficamos ali? Importante é a gente pensar qual é o meu objetivo. Meu objetivo é ganhar. Você conversando com você mesmo, e ali, pedalando. Tá, meu objetivo é ganhar. O que eu preciso fazer para ganhar? Primeiro você precisa manter a calma, você precisa estar bem psicologicamente, emocionalmente, você precisa ter descansado e você tá ali pedalando e conversando. Tá, tudo bem, eu já sei, isso tá ok, tô assim. E fazer o quê? Não se distraia. Daiane, eu vou olhar para o público? Não. Por quê? Porque o público vai ser uma distração para você. E você precisa entender que o foco daquela corrida é você. Então você precisa estar concentrado em si mesmo. E aí você começa a trazer novamente aquelas questões das frases motivacionais. Foca também na sua respiração. Por quê? Porque enquanto você presta atenção na sua respiração, você não consegue prestar atenção em mais nada. Vamos supor, estou ali pedalando e estou prestando atenção na minha respiração. Eu vou conseguir olhar para o meu adversário, olhar para a plateia? Não. Por quê? Porque eu estou focado em uma coisa só. E isso faz com que a gente não saia do nosso foco. Perfeito. E é importante o psicólogo esportivo, tanto para o amador quanto para o profissional.
Acredito que para o amador também, porque o ciclismo e o pedal talvez seja um escape por tantos problemas aí, é trabalho, é família, e dentre outros, então ele tira um momento de lazer. Mas ele também vai passar pela mesma pressão aí da corrida, da ansiedade, do novo que você falou. Então, mesmo talvez tendo requisitos aí diferentes que o amador vai ser para um hobby, para um escape, o profissional ele vive daquilo. Então, é importante para as duas categorias. Sim, é muito importante, tá? Porque todo amador, ele começa assim, eu vou pedalar por distração. E aí nessa distração ele começa a amar esse esporte. Sim. E aí o que acontece? Ele se dedica 100% a isso. Aí ele vai chegar e falar assim, Nayane, sabe o que é? Vai ter uma prova e eu acho que eu vou. Ou seja, já não é mais um lazer, né? Tá, lazer? Sim. Por quê? Porque fazer aquilo que nos dá prazer é considerado um lazer. Porém, tem uma competição. Se tem uma competição, tem uma cobrança. Se tem uma cobrança, tem uma meta. Então, já muda totalmente. Então, assim, se você já está num profissional especializado naquilo, vai ser muito mais fácil de vocês entrarem num acordo, uma boa conversa, uma boa orientação. Então, é muito importante, sim, tanto para o amador quanto para o atleta profissional. E como lidar com a frustração, seja para um profissional, seja para um amador, de você dar o seu máximo e não conseguir. Como chegar, às vezes, para a família, porque quando a gente chega, todo mundo pergunta, e aí como foi? Você falar, eu não consegui. A frustração, né, ela é um sentimento comum que todos nós temos, né? E devemos presenciar isso, por favor. Todo mundo tem que passar por uma frustração. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós não vamos ganhar sempre. Por mais que a gente queira, por mais que nos preparamos, pode acontecer várias situações. Às vezes o lugar não está propício, minha cabeça não está propícia. Então, assim, a frustração, ela é ao mesmo tempo negativa, porém positiva. Por quê? Porque nós tiramos das nossas perdas, dos nossos erros, algum ensinamento. Ou seja, se eu não conseguir chegar aonde eu cheguei, desculpa, eu estou extremamente frustrada. E com a frustração eu não acredito mais em mim, eu vou desistir, eu não vou mais andar de bicicleta, porque isso não é pra mim mais. Ou seja, se isso aconteceu uma vez só e você já está com vários questionamentos, isso significa que você nunca teve uma frustração, você nunca ouviu um não na sua vida. E é muito importante, porque não são libertadores e nos fazem crescer. Então não consegui, estou frustrada, vou chegar em casa e como eu vou dizer pra minha família, não consegui. Olha, gente, eu dei o meu melhor, porém eu não consegui. Eu vou ficar arrumando desculpas? Eu não consegui por causa disso, ou por causa daquilo, ou tentando colocar a culpa no outro? Não. Eu vou ser maduro o suficiente para dizer, olha, eu não consegui. Eu tentei de tudo, porém não deu certo. Acredito eu, vamos pensar que aconteceu isso, acredito eu que eu me desfoquei. E aí o que eu faço com essa frustração? Eu pego ela como combustível, como um aprendizado. Ou seja, será que na próxima eu vou me deixar de sucar? Não. Como lidar com o medo, que é algo que está muito em alta aí em todo atleta, mesmo que ele não transpareça, está sentindo aquilo. Como que a gente pode passar por isso, chegar lá no final contente que você conseguiu, sem que isso tenha deixado prejudicar nas corridas? Olha, o medo novamente é um sentimento comum que todos nós seres humanos temos. Porém, ele tem as duas versões, né? Positiva e negativa. O medo do lado positivo, ele é muito bom, por quê? Porque quando temos medo de algo, o nosso corpo é enviado um sinal de alerta, ou seja, para que a gente não passe por perigos. Exemplo, se eu não tivesse medo, eu passaria em cima de uma cobra tranquilamente? Claro. Agora, o medo faz com que, uma cobra ela pode ser venenosa, ela pode me picar, então o que eu vou fazer? Se eu estou vendo uma, eu não vou nem chegar perto. Então, o medo, ele equilibra isso. Porém, medo excessivo, ele faz com que o medo ele vire um monstro. E quando nós temos esse monstro do nosso lado, a gente congela. A gente não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque o medo, ele chega a nos paralisar. Então, eu sempre tenho um exemplo muito importante. Daiane, eu participei de um campeonato, porém eu escorreguei na pista, estava muito molhada, caí com a bike e tive uma fratura.
Hoje faz 5 meses que eu nunca mais subi na minha bicicleta. Morro de vontade, porém quando eu olho para ela eu sinto muito medo. O que aconteceu? O medo paralisou. Por quê? Porque na cabeça dela ela entendeu que sempre que ela subir na bicicleta, ela vai cair e vai se machucar. Como que a gente passa por isso, né? Como que a gente supera o medo? A gente precisa vivenciá-lo novamente. O que eu aconselho? Eu aconselho aquela paciente e que ela vá aos poucos. Olha, vamos fazer o seguinte, hoje você vai subir na bicicleta e vai somente se equilibrar. Amanhã você vai subir na bicicleta e vai andar dentro da sua casa. No outro dia você vai subir na bicicleta e vai dar uma volta na rua. E assim nós vamos sempre colocando umas metas curtas. Por quê? Porque ela precisa entender e jogar esse sinal para o cérebro dela de que ela pode sim andar na bicicleta novamente. Que não é toda vez que ela andar que ela vai cair. É como eu sempre digo para vocês, existem coisas que fogem do nosso controle. Um deslizamento, né? Provavelmente essa pessoa nunca mais vai participar de corridas em chuvas ou vai andar de bicicleta na chuva, mas está tudo bem até aí. Se ela ainda conseguir voltar a andar de bicicleta, isso é o que mais importa. Por quê? Porque o prazer dela precisa voltar, ele não pode ser bloqueado devido ao medo. O medo, ele é essencial para que, um exemplo, tem uma rampa que você nunca saltou. Se você não tiver o medo, você vai. Sim. Mas o medo, ele é importante, você vai chegar na pontinha da rampa, você vai analisar todo o terreno. Então ele tem seu pós e tem seu contra também, né? Sim, o medo ele é muito importante e nós temos que presenciá-lo sempre. Faz parte da vida, né? Bom, Daya, quero agradecer de coração, viu? Tenho certeza que você vai matar a dúvida aí de muitos atletas e principalmente a minha. Te agradeço de coração. Vamos lá, vamos deixar um conselho para os atletas aí que querem começar agora, por onde começar, e também uma frase motivadora. Olha, eu sempre falo, tá, quero começar. Primeiro, já fez atividade física? Não. Você já andou de bicicleta, a não ser na sua infância? Não. Então tá, vamos lá de pouquinho. Primeiro vai buscar uma atividade física, vai comprar uma bicicleta. Claro que a gente não vai comprar profissional no momento, nós vamos comprar aqui, nos comporta, né, nesse primeiro momento. Vamos começar a fazer pequenos passeios, sem cobrança, como realmente uma diversão. Vou procurar um médico, vou fazer exames. Por quê? Porque é muito importante eu saber se eu tenho problema cardíaco. Por quê? Porque com a bike o problema cardíaco ele é muito perigoso e a gente tem que estar sempre supervisionando. Vou buscar uma nutricionista, porque é muito importante que eu tenha uma boa alimentação, pois a bike ela exige muito do nosso corpo. Continuar com a terapia? Com certeza, porque ajuda bastante. Mas nós vamos sempre fazendo aos poucos. Não adianta a gente querer que amanhã eu seja a melhor corredora. Isso não vai acontecer. Nós temos que ter metas bem curtas. E conforme nós formos atingindo o que a gente quer, nós vamos aumentando. Uma frase, eu acredito que é utilizada por todos e nós devemos aprender, é que antes de qualquer vitória, a gente precisa aprender a perder. Isso é muito importante. Porque se a gente não sabe perder, a gente também não sabe ganhar. E tudo na vida da gente é um processo, né? Independente se você é muito bom no que você faz, se você começou ontem, a gente precisa estar sempre aprimorando, a gente não vai subir o último degrau de uma vez. Até porque se a gente subir o último degrau de uma vez, quando a gente cair, a queda é muito maior. Por isso que eu sempre trabalho com metas curtas. Por quê? Se eu coloco uma meta muito extensa e aquela pessoa não consiga chegar ao objetivo dela, ela vai se frustrar. E com a frustração, ela vai falar que ela não é capaz e aí ela desiste. Agora, se a gente começa com uma meta bem curta e você consegue atingir aquele objetivo, isso dá um gás, isso dá energia, faz você acreditar em si e cada dia querer superar mais ainda as suas expectativas. Com toda certeza. Então, vamos pedalar, gente. Vamos seguir aí, independente do esporte. Não tenham medo. Vai em frente, não desista. E sim, vocês viram a importância aí de um profissional na vida do atleta, independente da categoria que vocês forem escolher. E continuem, não desista, sigam aí os conselhos da Daya e também sigam aí ela nas redes sociais. Vocês vão conhecer um pouquinho mais aí do trabalho dela.
Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreva, compartilhe com a galera. E não esquece de deixar muito like para esse vídeo aí recorrer todos os atletas.